Em nosso estudo de hoje, a lição 51 do livro Encontro Marcado, e tem por título Ante o Divórcio. Toda perturbação do lar, frustrando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica. Qual acontece ao comboio quando estaca indebitamente ou descarrila, é imperioso angariar a proteção devida para que o carro doméstico prossiga adiante. No transporte caseiro, aparentemente ancorado na estação do cotidiano, e dizemos aparentemente porque a máquina familiar está em movimento de transformação incessante. Quase todos os acidentes se verificam pela evidência de falhas diminutas que, em se repetindo indefinidamente, estabelecem por fim um desastre espetacular. Essas falhas, no entanto, nascem do comportamento dos mais interessados na sustentação do veículo, ou mais propriamente do marido e da mulher chamados pela ação da vida a regenerar o passado, ou a construir o futuro pelas possibilidades da reencarnação no presente, falhas essas que se manifestam de pequeno desequilíbrio a pequeno desequilíbrio até que se desencadeie o desequilíbrio maior. Nesse sentido, vemos cônjuges que transfiguram conforto em pletora de luxo e dinheiro, desfazendo o matrimônio em facilidades loucas, como se afoga uma planta por excesso de adubo, e observamos aqueles outros que o sufocam por abuso de sovinice. Notamos os que arrasam a união conjugal em festas sociais permanentes e assinalamos os que a destroem por demasia de solidão. Encontramos os campeões da teimosia que acabam com a paz em família, manejando atitudes do contra-sistemático diante de tudo e de todos, e identificamos os que a exterminam pelo silêncio culposo à frente do mal. Surpreendemos os fanáticos da limpeza, principalmente muitas de nossas irmãs, as mulheres, quando se fazem mártires de vassoura e ceradeira, dispostas a arruinar o acordo geral em razão de leve cisco dos móveis, e somos defrontados pelos que primam no vício de enlamear a casa, desprezando a higiene. Equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quanto se propõe garantir a felicidade conjugal, uma vez que, repitamos, o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores e afeiçoados são passageiros. Alguém perguntará como situaremos o divórcio nessas comparações? Divorciar, a nosso ver, é deixar a locomotiva e seus anexos. Quem responde pela iniciativa da separação, de certo que larga todo esse instrumental de serviço à própria sorte e cada consciência é responsável por si. Não ignoramos que o trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre com autorização e administração das leis orgânicas da providência divina. E sendo assim, o divórcio, expressando desistência ou abandono do compromisso, é decisão lastimável, conquanto às vezes necessária, com raízes na irresponsabilidade do esposo ou da esposa que, a rigor, no caso, exercem as funções de chefe e maquinista. O divórcio é sempre uma discussão bem acalorada no meio espírita e também que ela muda conforme o tempo. A discussão de divórcio de hoje ela já é diferente da mesma discussão há 10 anos atrás e assim sucessivamente. Parece que cada geração vai trazendo um conceito diferente. Já no caso da doutrina espírita, a gente vai encontrar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que vem falar sobre não separeis o que Deus juntou, e a única observação que é feita nesse capítulo é que a gente tem que aprender a interpretar essa frase, porque muitas das vezes não foi Deus que juntou. Foi o interesse, foi o egoísmo, foram fatores muitos, completamente diferentes daqueles do coração. A gente percebe que muitas das vezes o homem, ainda em pleno século XXI, ele escolhe a mulher pela beleza física ou, muitas das vezes, até pela sensualidade, pelo corpo, pela beleza, de acordo com o padrão de beleza de cada época e de cada lugar. Porque existe uma diferença enorme no padrão de beleza de um lugar para o outro. E a mulher, normalmente, de regra, ela escolhe o homem baseado na segurança. Essa é uma regra que a psicologia fala de muito tempo, mas o conceito de segurança vai se modificando com o tempo, mas ainda mantém. A mulher, como ela vai ser mãe, ela pensa assim, quem é a pessoa que vai me dar mais segurança? E se confunde esse valor, porque
Segurança num determinado momento pode ser a pessoa estar bem empregada, ou então pode ser a pessoa estar com um cargo de autoridade. E é interessante que, por exemplo, isso acontece até nas comunidades dominadas pelo tráfico. Quem é que vai dar segurança? Aquele que é o chefe, que é o gerente, que é aquele que anda armado, que é aquele que decide vida ou morte. Então, os conceitos são bem tendo a origem da mesma coisa. A mulher quer segurança e o homem quer beleza física. E aí a gente começa a sempre aconselhar as pessoas que aproveitem bastante a fase do namoro, porque a fase do namoro ela vai permitir com que você tenha a oportunidade de verificar em diversos estágios emocionais diferentes como é que é o temperamento daquela pessoa. Então você vai saber como é que é a pessoa nervosa, como é que é a pessoa calma, como é que é a pessoa triste, como é que é a pessoa ansiosa, mais de uma vez, para poder avaliar se você realmente tem condições de estabelecer um vínculo que vai formar uma família, que daqui a pouco vai trazer filhos, que de certa forma acaba sendo beneficiado se tiverem a presença do pai e da mãe, né? Ambos na função de educadores. A gente sabe que hoje tem muitas famílias que se destruíram e que essa função acabou recaindo, na grande maioria das vezes, em cima da mãe e pouquíssimas vezes em cima do pai. Mas o Emmanuel vem trazer na lição de hoje uma informação para a gente. Ele vem falar para a gente, olha, que são pequenas coisas que parecem insignificantes, mas que vão se repetindo, 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 daqui a pouco se transformam em grandes coisas. Como diria o poeta lá, músico, na década de 70, só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais para engolir. Às vezes uma gotinha entornou tudo, e quando entornou tudo é porque realmente chegou no limite. E o Emmanuel vem falar para a gente, olha, a desistência do casamento ela acaba sendo um desastre, porque a gente vai pegar no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando vai falar da lei de reprodução, ele fala para a gente lá que o casamento é uma evolução e que a poligamia é um comportamento que vai sendo abandonado conforme a gente vai evoluindo, por uma questão muito simples. A gente vai aprender que para você desenvolver o amor real, o amor verdadeiro, você desenvolve o amor verdadeiro com uma pessoa só. E quando vai terminar o capítulo, pergunta das duas, qual é a mais correta, a monogamia ou a poligamia? Ele fala, a poligamia é um costume que vai sendo abandonado aos poucos, porque na poligamia o que existe na maioria das vezes não é amor, é apenas sensualidade. E isso aí é tiro e queda. Quando a gente para conversar, né, homens, entre homens, estou falando no meu caso porque eu sou homem, a pessoa vai falar para mim, eu amo as duas, eu amo as três, e a gente vai ter toda a sinceridade de falar, mas não ama mesmo. Você pode estar tentando amar uma, ou uma das duas, ou as duas, e está sendo explosão hormonal, explosão mesmo sexual com uma outra. Mas amar não ama, porque amar, aquele amor que tem assim, a mãe quando olha para o filho e que sabe que o filho não está bem, só no olhar dele, o que está acontecendo, meu filho? A mãe que consegue enxergar sentimentos, esse amor a gente só consegue adquirir mesmo de verdade quando você se entrega mesmo para uma pessoa só, não é para mais de uma pessoa. Então o que acontece é, a gente tem que tomar muito cuidado para transformar o nosso lar num ambiente agradável, porque eu conheço pessoas, ficar dentro de casa para elas é um martírio, porque é a exigência da higiene, é a disciplina com um monte de coisa, então na hora que eu estou em casa me pede para fazer um monte de coisa e não respeita o meu momento de descanso, e de desculpas em desculpas a pessoa vai chegando ao ponto. A gente quer ver quando o relacionamento está chegando, né, no extremo, quando começa a não ter mais diálogo, não tem mais aquele momento de lazer, aquele momento de desabafar, como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana, e também de se interar pela saúde mental de uns dos outros, como é que está a vida dos filhos, como é que os filhos estão na escola. Quando a gente vai chegando a esse ponto, é que o relacionamento está começando a acabar e a gente não está percebendo, e o relacionamento é como a flor. Sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor, o amor precisa para viver, de emoção e de alegria,
tem que regar todo dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.